Ok, pessoal, então essa aqui é a aula número 33 do curso de VBA. Eu vou falar sobre for aninhado, ou seja, um for dentro do outro. Essa é a quarta aula sobre for next e é a última aula sobre for next. Então, digamos que eu tenho aqui um exemplo, eu criei aqui um exemplo, onde eu tenho uma lista, e eu tenho que preencher essa lista, eu já preenchi, mas digamos que eu tenho que preencher essa lista com valores que não podem se repetir. É claro que 10 itens, eu bato o olho e já vejo os valores que são iguais. Mas a lista pode ser, digamos, pode ter 50 itens, enfim. O fato é que a lista não pode se repetir. Então eu vou criar um programa que percorra toda a lista e compare valor com valor para tentar encontrar valores repetidos. E ele vai dizer para mim se existe esse valor repetido. Então, para exemplificar, para ficar melhor para entender, aqui na planilha 2, o que eu fiz? Eu trouxe aquela lista para cá, eu apenas separei a lista, eu dupliquei a lista em duas colunas, para você poder entender como é que funciona o processo de verificação desses dois for. Então eu vou ter um for next externo, na primeira camada, representado aqui pela coluna verde, que vai percorrer toda a lista, uma única vez. E para cada item, para cada incremento, para cada índice desse for externo, eu vou ter um for dentro dele, um for interno, que vai percorrer a lista também até o final. Então veja, eu vou fixar um valor inicial no for externo, no caso aqui eu vou fixar o primeiro item, que é o item André, e vou comparar esse item com os valores do for interno. Então eu vou inicialmente comparar o André com o Carlos, aqui embaixo a comparação. Depois eu comparo o André com a Amanda, depois com a Caroline, depois com o Marcos, depois com a Vanessa. E eu faço isso até que o ciclo do for de dentro, o for azul, termine. Quando esse ciclo do for de dentro terminar, o for next de fora, o primeiro for da primeira camada, aumenta uma unidade. Então agora ele vale Carlos. E aí o for de dentro começa novamente desde o começo. Então eu vou comparar o Carlos novamente aqui com a Amanda, depois o Carlos com a Caroline, depois o Carlos com o Marco, com a Vanessa, e assim por diante. Então repare que sempre eu vou ter um valor fixo, representado pelo for externo, e vou ter um valor variável, representado pelo for de dentro, o for interno. Terminou o processo do for de dentro, o for externo aumenta uma unidade, e aí eu começo novamente as comparações. Tá? Então aqui apenas para você entender a estrutura. No entanto, eu sempre vou comparar os valores, são valores da mesma lista. Então eu vou começar comparando, por exemplo, o André com o Carlos. Depois eu vou comparar o André com a Amanda. Depois o André com a Caroline. E assim por diante. Então, repare que quando eu vou comparar o André, que é o item, é o primeiro item da lista, eu vou comparar ele com o Carlos, que é o segundo item da lista. Então, eu tenho um valor fixado, e o valor que está fixado, em comparação com o valor que vai estar variando, então esse valor variando, ele vai começar sempre sendo um item a mais do que o valor fixado. Quando eu for comparar, por exemplo, o Carlos, quando eu for começar a comparar o Carlos com os outros, eu vou iniciar comparando o Carlos com a Amanda, ou seja, a Amanda está um item depois, aqui. Então eu começo comparando com a Amanda, depois com os outros. Quando eu começar a comparar, no caso, a Amanda, eu vou começar a comparar a Amanda direto com a Caroline, que está aqui no item 4. Então a Amanda é o item 3, começo a comparar com o item 4. Quando eu for comparar o item 4, que é a Caroline, eu começo comparando com o item 5. E assim por diante, ok? Então, como é que eu traduzo tudo isso que eu escrevi agora em código VBA? Então eu vou entrar no Excel, no VBA, eu vou criar uma macro chamada comparação. Ok. E vou declarar inicialmente uma variável chamada RNG as range. O que essa variável vai representar? Essa variável vai representar esse intervalo de células aqui, ó, que vai de D3 até D12. Então, set RNG igual a range D3, dois pontos D12. Ok, mas por que eu declarei uma variável do tipo range?
Porque é muito mais fácil para eu trabalhar com números, variáveis, para eu trabalhar com fazer varreduras em um intervalo de células, usando a propriedade cells que eu expliquei alguns vídeos atrás. Então, rng.cells, por exemplo. E aqui eu vou colocar o número 1, .select. Esse código aqui, ele vai selecionar a primeira célula desse intervalo, que é justamente essa aqui. Se eu colocar o número 5 aqui e apertar o play, ele seleciona essa aqui, que é a quinta célula. Então, através desse parâmetro aqui, eu consigo fazer a varredura no for. É por aqui que eu vou variando qual célula dentro do intervalo é que eu estou fazendo referência. E agora eu vou declarar outras duas variáveis. Uma variável chamada i as integer, que vai ser o for externo. E uma outra variável j as integer também, que vai ser o for interno. Então eu vou escrever o for i. Inicialmente ele vai começar no 1 e vai até o 9. E next. E dentro desse for, eu coloco um outro for, agora o for j. Mas o j ele vai começar em qual valor? Bom, como o valor fixo é o i, que vale 1, e vimos aqui que quando o i vale 3, por exemplo, o j começa a partir do 4. Quando o i vale 1, o j começa a partir do 2. Então, nesse caso aqui, o for j, ele é sempre uma unidade a mais do que o valor fixo, que é o i. Portanto, é i mais 1. E vai até o 10, porque são 10 itens na lista. E aqui, next. Ok, então eu tenho dois for, um dentro do outro. Apenas um detalhe, por que vai do 1 até o 9 e não até o 10? Porque eu vou comparar até o Rodrigo. Quando eu chegar no Rodrigo, eu vou comparar o Rodrigo apenas com o valor que está abaixo dele, com a Camila. Então eu vou chegar no item 9 e comparar com o item 10. Ok? Quando eu chegar na Camila, não tem por que mais eu fazer comparações com os itens acima, porque eles já foram comparados. Ok, então voltando para o VBA. Aqui eu posso colocar i, a variável i, para representar, para dizer que esse next aqui se refere a esse for. Aqui eu posso colocar o j, não é obrigatório, mas para mim, se eu quiser, eu posso colocar para não me perder dentro do for. Então esse j refere-se a esse for j aqui. Agora aqui dentro eu faço as comparações. Então, se rng.cells, ou seja, o valor fixo, vai ser o valor representado pela variável i. Então, se o valor dessa célula aqui, no caso, i vai começar valendo 1, que no caso aqui é o André, .value, for igual ao valor de rng.cells, e aqui eu vou colocar a variável j, .value, se um valor for igual ao outro, então eu vou exibir uma mensagem dizendo message box, valor repetido. Dois pontos, espaço, e aí eu posso concatenar, inclusive, com qual valor que foi repetido. E aqui eu posso colocar tanto o i quanto o j, porque são iguais, .value. E embaixo eu coloco exit sub, porque se ele já encontrou um valor repetido, não tem por que ele continuar fazendo verificações. And if. Tá? Se eu apertar esse botão, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele percorreu toda a estrutura e não encontrou nenhum valor. Por isso não exibiu mensagem. Mas digamos que aqui eu tenho Pedro, aqui eu tenho Amanda. Então aqui no lugar do Pedro eu vou escrever Amanda. Amanda. Ok? Então tem o valor repetido ali. Eu vou clicar no play aqui, ó. Valor repetido, Amanda, tá? Então como é que ele fez isso daqui? Vou colocar aqui novamente o Pedro, para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui onde está a Caroline, eu vou colocar André, para ficar igual o primeiro lá de cima. Então eu vou acessar o VBA e vou apertar a tecla F8. Então a variável, o for, ele vai começar, ele vale 0, vai começar valendo 1, vai ser atribuído a ele o valor 1 e vai até o 9. E o j, ele começa valendo 1 mais 1, ou seja, 2. Então, eu vou ver o valor da célula 1
comparando com o valor da célula 2, ou seja, eu vou comparar André com Carlos. Se for igual, ele entra aqui, mas não é igual, então ele sai. Próximo, next, J. Agora o J vale 3. Então eu vou comparar o valor I, que vale 1, repare que o I está fixo, com o valor J, que vale 3. Então 1, André, o 3, Amanda, não é igual ainda. Então o que acontece? Não entra aqui. And if, próximo, next, J. O J agora vale 4. Então eu comparo o valor I, que no caso aqui ó, vale 1 ainda, é o André, com o valor 4. E o valor 4 agora vale André. Então eu tenho André e André igual. Como esses dois valores são iguais, ele entra aqui dentro. Ele vai dizer a mensagem, valor repetido, André. Aqui ele põe inclusive o valor. E sai do for, tá? Sai da macro. Não tem por que ele continuar fazendo verificações, a não ser que você queira que ele diga todos os valores repetidos. Mas aqui no caso, se ele encontrar um, ele já diz que já está repetido e sai, tá? Aqui onde estava, eu acho que era, esqueci o nome que estava escrito aqui, deixa eu ver. Caroline. Então, Caroline. Agora eu vou colocar um valor repetido que não seja igual ao primeiro. Eu vou colocar aqui, ó. Carlos, e aqui no 7, Carlos também, para fazer mais um exemplo. Então vai começar, ele fixa o valor I igual a 1, e o valor J inicialmente vale 2. Então vai comparar 1 com 2. 1 é André, 2 é Carlos, não é igual. Então ele vai comparar o valor fixo 1 com todos os que estão abaixo dele. Nenhum deles aqui é igual a André, então ele vai passar por todo mundo, até o J virar, até o J chegar no 10. Então o J vale 8, J vale 9 agora. Agora o J vale 10. Então essa é a última verificação, vai comparar o I, o 1, com o 10, no caso, o André com a Camila. Como não é igual, and if next. E next I, tá? Então fechou o primeiro for inteiro, ele sai do for e vem para o próximo, que é o I. Agora o I vale 2, portanto Carlos. Então, se o I vale 2, o J começa valendo 2 mais 1. Então vai comparar o J, que vale 3, com o 2. Então, o I vale 2, vai comparar com o 3, vai comparar o Carlos com a Amanda. Não tem por que comparar o Carlos com o André, porque já foi comparado. Próximo, o J agora vale 4, então Carlos com Caroline, ainda não é igual. O J agora vale 5, então vai comparar Carlos com Marcos, também não é igual ainda. Agora o J vale 6, que é a Vanessa, não é igual. Agora o J vale 7, ou seja, vai comparar o valor fixo 2 aqui, Carlos, com o valor variável 7, que também é Carlos. Então ele entra no for, na mensagem, dá o valor e sai da macro, tá? Então aqui um exemplo de for, um dentro do outro, alinhado, tá? Para fechar essa série de vídeos sobre for next.